Futuro definido. Felipe Luiz quebra silêncio e fala sobre sua saída do Mengão. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. O Flamengo tem jogo importantíssimo pela Libertadores da América nesta quinta. Jogando em casa contra o Estudiantes, o time de Felipe Luiz precisa fazer um bom resultado no primeiro duelo para ir mais tranquilo para o jogo de volta na Argentina. E o treinador quebrou o silêncio e falou sobre sua saída do Mengão e agitou a web. Essas e outras notícias do Flamengo agora. Quinta-feira é dia de Carioca contra Argentino também, quartas de final também, só que da Libertadores, né? Flamengo e Estudiantes, esse jogo no Maracanã. Deixa eu conversar com o Ricardo Lai, tá lá no Ninho do Urubu. Hein, Ricardo Lai, quais são as informações do Flamengo para esse jogo importante aí? Fala, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. E o Rossi que deu entrevista há pouco aqui no Ninho do Urubu, ex-jogador do Estudiantes, está projetando um jogo bastante físico contra os argentinos na quinta-feira e ele considera uma vantagem jogar a primeira partida em casa, no Maracanã, assim como aconteceu na fase anterior contra o Inter, né? 1-0, gol do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, aliás, está disponível para o jogo de quinta-feira, né? Melhorou aí das dores musculares. Outras possibilidades, o Jorginho. O Jorginho não está mais com dor na coxa esquerda, ele tinha um edema na coxa esquerda, trabalhou no campo, mas com os fisioterapeutas, né? Tem chance de jogar. Já o Alexandro é um pouco mais difícil, ele não trabalhou com o grupo ainda, está se recuperando aí do problema na panturrilha esquerda, evoluiu bem, mas ainda é dúvida. O Varela que evoluiu melhor ainda, né? Já não apresenta aquele quadro, né, de pubalgia e deve ir para o jogo. E esse é o time do Flamengo, treina aqui amanhã ainda no Ninho do Urubu, Escobar. E bora falar dele, do quebrador de tabus, Felipe Luiz, técnico do Flamengo. Alcilene Brito preparou um VT sobre os tabus quebrados pelo treinador desde a chegada ao rubro-negro, principalmente tabus nesse ano. E na volta a gente vai comentar, tem time estrangeiro de olho no Felipe Luiz. Será que ele vai embora, Venê? Rodou. Espero que não. O Flamengo está cada vez mais com a cara de Felipe Luiz. O técnico vem alcançando marcas e desempenhando um ótimo trabalho, e já tem até chamado a atenção fora do Brasil. Mas a prioridade do treinador é continuar no rubro-negro e fazer história na equipe. Ele já tem conseguido mostrar o sucesso em campo. Com a vitória sobre o Juventude, o Flamengo chegou a 4 triunfos em território gaúcho esse ano. É a primeira vez na história que o time vence todos os seus compromissos no Rio Grande do Sul em uma única temporada. Além de ter quebrado um tabu de 28 anos sem vencer no Alfredo Jaconi. Em 2025, também deu fim a um jejum de quase 29 anos que não vencia o Bragantino em São Paulo. Também aplicou a maior goleada histórica no Brasileirão no formato de pontos corridos em cima do Vitória no Maracanã. Números que impressionam. São 9 jogos de invencibilidade. A equipe ainda tem o melhor ataque da competição até aqui e a defesa menos vazada com apenas 10 sofridos. É líder do Brasileirão e agora a missão é pela Libertadores. E com 47 gols... O que nós temos que pensar que são 180 minutos, onde temos que estar na nossa melhor versão. Existem jogadores que jogam e crescem muito na frente da torcida, existem jogadores que jogam melhor e desempenham melhor até fora de casa, então estamos preparados para enfrentar uma eliminatória, né? E sabendo que não podemos cometer erros nesse primeiro jogo para poder, sim, tentar fazer 2 jogos aí perfeitos para poder passar. A temporada de 2025 com Felipe Luiz tem provado que está dando certo para o técnico. E se continuar assim, a tendência é que o treinador alcance mais marcas expressivas. Antes de falar com o Venê, ô Pedrosa, aí tem o Diniz, quebrador de tabu, ninguém fala nada. O cara ganhou de 6-0 do Santos e só ganha quando faz mais de 3 gols. Exato. Olha que coisa difícil. Pô, ninguém fala nada. No dia seguinte teve pescaria e tudo aqui. Como ninguém fala nada? Pô, que isso, cara? A gente tem que quebrar a Flaprés nesse programa. Não é? É uma Lucas? batalha. É uma batalha muito diária, grande. Tartar, Uma luta, árdua. né? Uma pena que o Real Madrid não veio buscar o Felipe Luiz. Mas isso é no mundo, né? É só mesmo? aqui, né? É. No mundo. É mesmo? É no mundo, tá? É no mundo. Isso mostra a grandeza, então, né?
Não é à toa que eles estão querendo ter a ONU agora. Então, negócio de voto, é isso aí. Falar nisso, o Filipe Luís falou sobre a proposta recebida pelo Fenerbahçe da Turquia, mas ele já não aceitou. E ele contou por que ele não aceitou. Cadê? Bom, primeiro, quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa, não posso mentir, me deixa feliz, porque eu vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, né? Mas não é o momento. Não era o momento. Eu sei o meu objetivo, eu tenho claríssimo, tenho traçado tudo que eu quero para minha vida, para minha carreira, e não era o momento. E também, obviamente, que eu tenho um compromisso com esses jogadores, com o clube, e eu pretendo honrar. Agora, é bom lembrar, o Vene, ele é um cara dessa nova geração super estudioso, né? Um cara super disciplinado. Nós já trouxemos, você já trouxe a informação que ele sentava ainda quando jogador para conversar com outros treinadores. Você vê que ele é um cara muito estudioso, mas é um cara que está começando a carreira dele, né? Ele é jovem e a carreira dele começa como profissional no Flamengo, né, Vene Casagrande? Inclusive, ele está muito próximo de completar 1 ano à frente do comando do Flamengo no time profissional, porque ele assumiu em setembro do ano passado. E ele continua fazendo isso que você acabou de mencionar, de conversar com treinadores. Só que dessa vez ele não senta à mesa, ele entra em contato, fica numa call com treinadores estrangeiros conversando sobre futebol. É um cara que é super curioso para poder evoluir e aprender cada vez mais. Inclusive, ele tem requisitos para quebrar um paradigma de técnico brasileiro na Europa. A gente tem poucos treinadores que assumiram aí grandes clubes na Europa. Por exemplo, Filipão assumiu o Chelsea num determinado momento, Vanderlei Luxemburgo, Real Madrid. Eu confesso que eu não consigo lembrar de outros nomes aqui. O Tite não. O Tite ficou esperando, esperando e nada apareceu para ele. Então, o Filipe Luís, ele tem requisitos para isso. Por que ele tem requisitos? Primeiro, ele fala várias línguas. Isso é extremamente importante. Inclusive, acho que, fazendo uma comparação com o Abel Ferreira, que é um cara que tem um sucesso absurdo no futebol brasileiro, o Filipe Luís, na minha concepção, ele vai chegar um time europeu grande, de primeira prateleira, primeiro que o Abel Ferreira. Isso se o Abel Ferreira chegar por conta da língua. Porque o Abel Ferreira, ele não domina uma outra língua. Ele enrola, entre aspas, o espanhol. Isso conta demais. Mas parece que ele estava estudando inglês também. Pensando nisso. Ele até falou na coletiva na Copa do Mundo em inglês. Mas é totalmente diferente. Ele está aprendendo. O Filipe Luís, ele já domina. Tanto é que nas entrevistas coletivas ele responde em várias línguas. Isso é um ponto que pesa a favor dele. Outro ponto que pesa a favor, a história que ele tem lá na Europa. Ele é um cara que todo mundo conhece. Embora ele seja brasileiro, mas assim, ele foi transformado num jogador europeu, ele tem pensamento de jogador europeu. Então eu acho que assim, com o passar do tempo, ele vai conseguir chegar lá. E eu acho que, eu quero que ele fique no Flamengo, mas pensando, analisando todo o cenário, ele tomou a decisão extremamente correta nesse momento. O que o Fenerbahçe iria oferecer para ele que o Flamengo não pode oferecer para ele agora? Vamos lá, brigar por títulos? Eu acho que o Flamengo oferece muito mais. Sim. Um bom salário? O Flamengo oferece. Estrutura? O Flamengo oferece. Tudo isso, qualidade o Flamengo, de vida, qualidade de vida. Mas também envolve isso, a vida pessoal. Tanto é que ele falou ali que ele tem um planejamento para a carreira dele. O planejamento é voltar para a Europa. A esposa dele é espanhola, por exemplo. Lembro na ocasião, quando o Flamengo o escolheu para assumir a vaga do Tite, uma pessoa da época da diretoria falou: Vene, é questão de tempo, Filipe Luís ele vai voltar para a Europa. Ele tem isso como planejamento para a vida dele. Agora, quem tem que saber qual é a hora certa é ele próprio. Se ele assumisse essa proposta, quem sou eu para criticar? Mas analisando todo o cenário, acho que ele tomou a decisão extremamente correta. Porque assim, ele tem potencial para superar a história do Jorge Jesus no Flamengo. Supondo que ele vença Libertadores e Brasileiro esse ano, o que não é nenhum absurdo. Inclusive, na minha concepção, o Flamengo é favorito nas duas competições. E aí ele renova o contrato dele, fica mais um ano, conquista mais títulos. Para mim, ele superou o Jorge Jesus. E aí ele pode ir para a Europa e almejar algo maior para ele. E também quem sabe muito das coisas é Papai do Céu, hein, Tartar? E aí a gente olha, o Pedrosa, a história do Filipe Luís e tem muito da competência, do talento, que ele é muito talentoso, né? E tem muito também das coisas acontecerem na hora certa, Pedrosa. Sim. Porque ele é um treinador jovem, que não tinha nenhuma experiência num time profissional, não tinha. Ele trabalhou na base e ganhou o Mundial pela competência dele.
Mas ele já chega no Flamengo, no momento em que o Flamengo brigava por um título. Ele ganha esse título, muito da competência dele. Falamos aqui que ele ganha no jogo da prancheta, na expulsão do Flamengo e tudo mais. E depois ele imprime uma temporada num time do tamanho do Flamengo, que briga por títulos, mas é um time em que ele conhece todo mundo, que ele conhece a base, que ele conhece os problemas, as soluções, a cultura do local, a cultura dos jogadores e muitos jogadores que até jogaram com ele em algum momento na história do Flamengo. Então acho que tem a competência dele, mas por ele ser um novato, que ele é um novato, tem também a sorte dele estar trabalhando em casa, Lucas Pedrosa. Com certeza. Ontem eu vi até essa comparação, o Ancelotinho com o Felipe Luiz. São contextos completamente diferentes, são coisas completamente diferentes. Por quê? O Felipe Luiz ele já era um treinador que era muito respeitado quando era atleta, digamos assim. Os jogadores, quando falavam sobre ele, já falavam, cara, o Felipe vai ser treinador com certeza. O Felipe é um cara que ele vai ter uma longevidade, digamos assim, no pós-carreira, porque ele é um cara que entende muito de futebol. Muitas vezes ele orienta até os próprios atletas dentro do campo. Então eu acho que todo esse contexto de ter sido campeão, de ter sido ídolo do Flamengo, de ter começado no 17, passado pelo 20, de ter chegado ao profissional com todo o respeito que ele já tinha acumulado, ajudou o Felipe, que é um estudioso da bola, a dar certo no Flamengo. Porque pra mim, cara, assim, pro torcedor rubro-negro, pro Flamengo, seria muito interessante se o Felipe Luiz conseguisse fazer uma dinastia, que é como o Abel Ferreira fez no Palmeiras, ficar 5 anos aqui e ganhar tudo que tivesse que ganhar, porque ele tem capacidade para isso, ele tem capacidade para colocar o Flamengo como essa potência na América do Sul. Agora, sobre voltar para a Europa, só para dar um exemplo, ele ia substituir o José Mourinho lá no Fenerbahçe, é o cara que estava lá e a gente está falando aqui de um dos maiores técnicos da história. O futebol turco, principalmente nessa temporada, ele está novamente com um projeto de governo. O que o governo faz? Ele investe nesses 3 times, principalmente, o Fenerbahçe, o Galatasaray e o Beşiktaş, traz grandes craques, traz grandes nomes, para quê? Para dar uma maciada até mesmo politicamente no povo. É um projeto de governo. Como, por exemplo, acontece na Arábia, que o governo investe no time, nem sempre esse dinheiro é do Fenerbahçe, do Galatasaray ou no Beşiktaş. Então até falava-se que o Felipe Luiz estava praticamente com uma carta branca para pedir o que ele quisesse, que eles estavam oferecendo até mais do que a multa. E isso é uma coisa que a gente tem que contextualizar, porque o futebol turco não é a primeira prateleira na Europa. Nem perto disso, passou por crise, mas nesse ano está fazendo grandes investimentos. Então o Felipe Luiz seria mais um. Mas eu acho que para a carreira dele o melhor é continuar no Flamengo. Hoje o Flamengo dá mais condições e visibilidade para o Felipe Luiz do que o Fenerbahçe, com certeza. Por exemplo, eu acho que ele pode seguir os passos que o Kompany está seguindo. O Kompany hoje é treinador do Bayern, que inclusive venceu o Flamengo. Por exemplo, ele começou num time lá da Bélgica, país dele, passou por boas temporadas, foi para um time inglês, que é o Burnley, ficou lá 2 temporadas, se destacou e hoje está num clube da primeira prateleira da Europa. Eu acho que o Felipe Luiz ele pode seguir esses passos. Ele vai ter sucesso aqui no Flamengo, já está tendo, na minha concepção, independentemente se ganhar ou não os títulos dessa temporada. Para mim, ele já está mostrando que vai ser um grande treinador no futuro e aí ele pode assumir depois uma outra equipe no futebol inglês. Enfim, quem sou eu para administrar o futuro do Felipe Luiz? Eu só acho que nesse momento, se ele tomasse essa decisão de ir para o futebol turco, eu acho que seria totalmente errado, embora, como o Pedrosa mencionou, ele teria uma carta branca. Mas enfim, é futebol turco. Com todo respeito ao futebol turco, eu acho que hoje o futebol brasileiro dá muito mais visibilidade do que o futebol turco. O Fenerbahçe não está nem na Champions nessa temporada, então nem para jogar essa grande competição teria sentido ele ir. E ele faz o caminho de treinador que um jovem de base faria. Ele começa no sub-17 do Flamengo, vai pro 20, eu tô falando como treinador, e depois vai pro profissional. Quando você pega aquele menino de base, tá bem talentoso, e ele vai subindo na forma natural, sem pressa, e aí ele chega no profissional cheio de segurança, né? Isso faz toda a diferença, tipo, né? O Tartar, eu lembro dele. Lembra do Tartar? Um tal de Tartar de Xerém? Eu lembro dele, cara. O Felipe Luiz sabe muito bem o que tá fazendo, né? Ele já faz isso de forma espetacular. Teve a humildade, né? Ele poderia começar no profissional, mas ele teve a humildade de falar, não é aqui o meu lugar. Primeiro eu preciso passar pelas categorias de base para poder entender tudo, o respeito que ele tem, como ele conduz. Então, assim, eu não tenho dúvidas do que o Felipe Luiz já é, mas vai se tornar ainda maior na sua carreira como técnico, por tudo, pelo estudo, por todas as valências que ele tem, como bem mencionou aqui o VD Casagrande, a questão das línguas, a vida inteira, a carreira que ele teve em questão de Europa, e eu arrisco dizer que um dia a gente ainda pode ver o Felipe Luiz
sendo treinador da seleção brasileira. E Fernandinha, para ser justo, o Felipe Luiz ele tem uma pessoa ao lado dele que é extremamente importante, que é o auxiliar dele, Ivan Palanco. Todo mundo dentro do Flamengo fala, esse cara sabe muito, ele é o contraponto do Felipe Luiz. E quando a gente fala contraponto, não é no sentido negativo, não. É pelo contrário, ele ensina demais ao Felipe Luiz. É um cara que tem uma leitura de jogo, de tática, de futebol, também tem, enfim, conhecimento com outros treinadores, e isso favorece demais. É algo que a gente sempre fala aqui. Não importa só o treinador entender de futebol. Sim. Ele precisa ter pessoas ao lado dele que também podem agregar. E, de fato, o Ivan Palanco vem agregando demais ao Felipe Luiz. Boto quebra o silêncio e revela bastidores da saída de Gerson do Flamengo. Aspirava mais salário. Após semanas de especulações, análises e silêncios estratégicos, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, finalmente se pronunciou publicamente sobre uma das negociações mais impactantes da última janela de transferências: a venda do meia Gerson para o Zenit, da Rússia. Em entrevista ao portal UOL, Boto revelou detalhes importantes que explicam os bastidores da saída do jogador, além de esclarecer a polêmica redução na cláusula de rescisão contratual do atleta. O caso de Gerson gerou muitas dúvidas entre torcedores e analistas esportivos. Afinal, o meia havia renovado o contrato com o clube em abril, estendendo seu vínculo até 2030, mas acabou sendo vendido apenas 3 meses depois, em julho. A operação surpreendeu não só pelo timing, mas também pelas condições. O Zenit pagou à vista o valor da nova multa rescisória, fixada em 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões na época, fazendo da transferência a terceira maior da história do clube carioca, atrás apenas das vendas de Vinícius Júnior e Reinier, ambos negociados com o Real Madrid. Gerson aspirava mais, segundo José Boto. A decisão de reduzir a multa rescisória de Gerson foi tomada em consenso com o staff do jogador, com o objetivo claro de facilitar uma venda à vista, caso surgisse uma proposta concreta, como de fato aconteceu. Sempre tive a sensação de que o Gerson, apesar de ter renovado o contrato, aspirava a um salário maior. Isso é natural, não estou criticando, declarou Boto. Percebíamos também que o Zenit poderia voltar à carga, então baixar a cláusula foi uma estratégia para obrigar o pagamento à vista. O dirigente destacou que, ao manter a multa anterior, provavelmente o clube teria enfrentado uma negociação mais longa, desgastante e com pagamentos parcelados, o que o Flamengo queria evitar a todo custo. Se mantivéssemos os valores antigos, seria necessária uma nova rodada de negociações, com possibilidade de pagamentos parcelados e muito desgaste. Pensamos o seguinte: vamos estabelecer um valor que o Zenit consiga pagar integralmente e à vista. Isso foi acertado com o staff do jogador, com total transparência. A renovação e a mudança estratégica em abril, quando Gerson assinou a extensão contratual até 2030, o movimento foi inicialmente interpretado como uma demonstração de comprometimento com o projeto esportivo do Flamengo. No entanto, os ajustes contratuais incluíram a polêmica redução da cláusula de rescisão, o que se revelou decisivo para sua saída rápida do clube. O meio-campista, revelado pelo Fluminense e que já havia passado pelo futebol europeu antes de voltar ao Brasil, era uma das peças mais importantes do elenco rubro-negro. Contudo, seu desejo de retornar à Europa, somado à atratividade financeira da proposta russa, pesaram na balança. Assim, em julho, o Zenit não hesitou e pagou a cláusula de 25 milhões de euros à vista. O negócio foi fechado de forma célere, e Gerson deixou o clube que defendia desde 2020, em sua segunda passagem, após ter retornado da França. Contratações e cultura do futebol brasileiro. Boto critica a resistência a nomes desconhecidos. Ainda durante a entrevista ao UOL, José Boto também abordou um tema que desperta constantes debates nos bastidores do futebol nacional: a dificuldade do mercado brasileiro em aceitar contratações de jogadores pouco conhecidos, mesmo que tenham grande potencial. O exemplo citado pelo dirigente foi o atacante sueco Viktor Gyökeres, que brilhou no Sporting de Portugal e foi recentemente vendido por 70 milhões de euros. O clube português havia apostado no jogador quando ele ainda atuava na segunda divisão inglesa e colheu os frutos esportivos e financeiros dessa aposta.
Se eu quisesse trazer o Gyökeres para o Flamengo hoje, provavelmente ninguém diria nada. Mas quando o Sporting pagou 20 milhões de euros por ele, vindo da 2ª divisão inglesa, aqui no Brasil isso seria impossível, por causa da reação que vi com uma contratação que custava apenas 5 milhões, comentou Boto, em clara alusão ao caso do escocês Mikey Johnston. Caso Mikey Johnston, contratação cancelada por pressão da torcida. O Flamengo esteve muito perto de anunciar o atacante escocês Mikey Johnston, do West Bromwich Albion da Championship, 2ª divisão da Inglaterra. O clube carioca chegou a acertar os termos com o jogador e com o time inglês, e o atleta já tinha passagem comprada para vir ao Rio de Janeiro. A negociação envolvia um valor de 5 milhões de libras, aproximadamente 37 milhões. Porém, a contratação acabou sendo cancelada de forma abrupta. Oficialmente, a diretoria do Flamengo alegou problemas físicos como justificativa para o recuo. No entanto, apurações da imprensa esportiva, especialmente do portal Coluna do Fla, revelaram que a verdadeira razão foi a forte pressão da torcida, que se mostrou bastante insatisfeita com a possível chegada do atleta, considerado sem nome para vestir a camisa do clube. É preciso entender as diferenças culturais e a reação das torcidas. No Flamengo, pela sua dimensão, é necessário montar um elenco com nomes de peso que empolguem o torcedor, mas também precisamos mesclar com jogadores que, mesmo não sendo conhecidos, tenham potencial de crescimento técnico e financeiro. Avaliou o dirigente. Boto lamentou que o futebol brasileiro, de forma geral, ainda tenha dificuldades em apostar em talentos fora do radar, como é comum em clubes europeus. Para ele, a resistência das torcidas e a pressão da mídia inviabilizam esse tipo de contratação com mais frequência do que se imagina. Preparação para a Libertadores. Flamengo pode ter 3 reforços contra o Estudiantes. Enquanto a diretoria lida com questões estratégicas de mercado, o Flamengo concentra suas atenções dentro de campo para o importante duelo contra o Estudiantes, ARG, pelas quartas de final da Copa Libertadores. O confronto será realizado na próxima quinta-feira, de 18 no Maracanã, e pode marcar o retorno de 3 importantes jogadores ao elenco. De acordo com informações do Coluna do Fla, o lateral direito Guilhermo Varela apresentou evolução significativa no tratamento de uma pubalgia e já realizou trabalhos parciais com o restante do grupo nesta terça-feira, de 16. Com isso, ele surge como uma opção real para estar entre os relacionados para o jogo. Além de Varela, o atacante Bruno Henrique e o meia Jorginho também treinaram normalmente com o elenco, sem qualquer queixa de dores. A presença dos 2 atletas aumentou o otimismo da comissão técnica comandada por Filipe Luís. O último treino antes da partida será realizado nesta quarta-feira, 17, no Ninho do Urubu, a partir das 15h30, horário de Brasília. Na atividade, Filipe Luís deve definir a escalação titular para enfrentar os argentinos em um dos jogos mais importantes da temporada. Rossi vira trunfo na Libertadores. Números destacam regularidade do goleiro em 2025 e a expectativa para os reforços aumenta. Um nome que tem se consolidado como peça fundamental do elenco é o goleiro Agustín Rossi. Contratado com grande expectativa, o argentino tem justificado a confiança da comissão técnica com atuações seguras e estatísticas expressivas, especialmente na Libertadores. Na atual temporada de 2025, Rossi disputou 45 partidas pelo Flamengo e sofreu apenas 23 gols. O número impressiona, principalmente quando observado o desempenho no torneio continental. Em 8 jogos disputados na Libertadores, o camisa 1 levou apenas 3 gols. Desempenho de Rossi na Libertadores. 2025. 8 jogos disputados, 3 gols sofridos. 720 minutos em campo. 5. Vitórias 2, empates 1, derrota. Já considerando toda a temporada, os números do goleiro seguem sendo consistentes. Números gerais de Rossi em 2025. 45 jogos, 23 gols sofridos, 4.050 minutos. Em campo, 30 vitórias, 10 empates, 5 derrotas. Além disso, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo ostenta a melhor defesa da competição até o momento.
Em 22 jogos, Rossi sofreu apenas 10 gols, consolidando o time como um dos mais sólidos do país no setor defensivo. Conclusão: gestão em xeque. Desempenho em alto momento vivido pelo Flamengo mistura diferentes camadas de análise. Por um lado, há decisões de gestão que ainda geram polêmica, como a venda de Gerson e o cancelamento da contratação de Mikey Johnston. Por outro, o clube mantém a competitividade em alto nível, com desempenho sólido em campo, especialmente na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. A fala de José Boto oferece uma visão transparente da realidade do futebol moderno, equilíbrio entre exigências do mercado, pressão da torcida e necessidade de resultados imediatos. Com desafios pela frente, o Flamengo segue tentando unir todas essas frentes para alcançar os títulos que tanto almeja.